galerinha, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje foi feito por vocês. Eu selecionei algumas perguntas que vocês fizeram para mim no Instagram e resolvi fazer um vídeo sobre elas. Então, bora lá conferir essas perguntas e as respostas que eu tô dando nesse vídeo. Gente, vamos lá, foi feita pela Betânia. Um beijo, Betânia, muito obrigada pela sua pergunta. Queria mandar um beijo enorme para Celeste e para Aurora também, tá? Bom, qual o melhor protetor solar, tia Carol? Fator 30, 50 ou 70? Então vamos embora, ó. Qualquer protetor solar maior, com FPS maior que 30, a gente já pode fazer, tá? Eu sempre oriento 50, porque eu gosto bem e protege bastante contra o sol. E lembrando, Betânia e galerinha, que a gente tem que fazer essa proteção, aplicar o protetor solar de 2 em 2 horas, não esquecendo da orelha e do pezinho, que é um local que a gente sempre esquece, tá? E se for para água, seca a criança e reaplica de novo, mesmo não dando as 2 horas. Lembrando de horário de sol, hein, gente? Antes das 10 ou depois das 4, senão o sol fica muito forte, tá bom? Próxima pergunta é da Marina. Marina, muito obrigada pela sua pergunta. Um beijo enorme do João, tá, Marina? Saudade de vocês, hein? Quando a criança pode tomar suco e qual suco? Bom, o suco é a partir de 1 ano de idade só, gente. E suco natural, né? Nada de adoçar com açúcar, com mel, com nada disso. O suco só da fruta. Lembrando que a gente tem que saber que a quantidade de suco por dia nos maiores de 1 aninho é 120 ml. Porém, a gente não precisa dar suco todo dia. Lembrando que o suco é a fibra da fruta quebrada, então a digestão é muito mais rápido, ele faz picos de açúcar no sangue e a gente não tem aquele paladar da fruta, a gente não tem a textura, a criança não pega a fruta. Outro fator é que para fazer um copo de suco de laranja, umas 3 laranjas, galerinha, então aumenta muito a ingestão, né? E a gente vai comer outras coisas com o suco, então aumenta a chance de obesidade infantil também, tá? Então suco com cuidado aí. Próxima. Próxima é da Maria Eduarda. Maria Eduarda, um beijo pra você e um beijo na Maria Luísa, tá? Nossa, eu tô com muita saudade de vocês. Bom, minha filha só dorme no colo, como mudar isso? Gente, vamos lá. Eu sei que a Malu é mais novinha, tá? Então, as crianças até 3 meses de idade, gente, elas necessitam de colo. Então, o colo não vai mimar não, tá? Ela vai depois não querer mais ficar no seu colo, vamos falar assim. Mas ainda o berço tem espinho, que a gente fala. Então, você pode mantê-la no seu colo, ninar, aproveitar muito ela, porque depois ela vai querer ficar mais no bercinho sozinha. Agora, se for crianças maiores, o que a gente pode fazer? A gente pode deitar na cama com as crianças, ler um livro, escutar uma música, deitar junto, ir ninando, fazer isso durante o dia, que eu acho que fica mais fácil das sonecas, do que à noite. Mudar o local das sonecas também, a gente às vezes faz uma soneca na sala, às vezes a gente faz uma soneca no outro quarto, para mudar essa relação com a cama. Essas são algumas dicas que eu posso dar para as crianças maiores. Próxima pergunta, olha só a pergunta de um homem. Muito obrigada. Pergunta do José. Muito obrigada, José, pela sua pergunta. Meu filho não quer comer, o que fazer? Essa daí é boa, gostei. Muito obrigada mesmo pela sua pergunta. Primeiro, a gente tem que saber a idade do seu filho, tá? Mas eu vou falar em geral. As crianças, elas são exemplo, elas têm que ter exemplo, elas são espelhos de casa, então elas imitam você. Então tem que tomar cuidado com a sua alimentação. Se você chega pra mim e fala que só come arroz, feijão e batata frita, não tem como seu filho, José, comer salada, né? Então a gente vai primeiro ter que você dar o exemplo. Segundo, o que eu sempre falo com os meus pacientes, a gente precisa que as crianças comam junto. Você tem que comer junto com as crianças. Você tem que mostrar para as crianças que você come o feijão, que você come o arroz, a salada, a carne, para eles terem esse exemplo.
Outro ponto, levar em, como é que chama? Feira, sabe? Levar na feira, levar no mercado, escolher as frutas juntos, os legumes, as verduras juntos, para a criança começar a entender e saber o que é aquilo ali. E sentir que é um passeio, gostar de fazer esse tipo de passeio. Outro ponto é, se o seu filho é maiorzinho, com supervisão dos pais, podemos introduzir ele na cozinha. Vamos lavar um alface? Vamos amassar uma batatinha para fazer um purê? Vamos fazer um prato colorido? A gente usa o alface como matinho, o tomatinho a gente pode fazer como florzinha. Então a gente fala que a criança vai comer o matinho com a florzinha, a floresta, o brócolis é a árvore, a couve-flor é a árvore. Amei! Ai, bota aquela cara assim. Amei! A gente tem estratégia de fazer pratinhos coloridos, gente. Isso dá muito certo. Mas qualquer coisa, deixa aqui nos comentários a dúvida. José, muito obrigada pela pergunta, adorei. A próxima também é bem legal. A próxima é da Joana Maria. Joana Maria, um beijo, muito obrigada pela sua pergunta. Sorvete gripa? Essa é boa, hein? E aí, o que você acha? Sorvete gripa, pé descalço gripa, tomar banho gelado gripa, piscina gelada, será que gripa, gente? Gostei dessa pergunta. Vamos lá, ó, lembrando pra vocês que gripe é vírus. Então, não é porque a gente tomou sorvete gelado, não é porque a gente anda descalço, não é porque a gente foi na piscina gelada e o tempo não estava muito bom que a gente vai gripar. Então, a gente gripa por contato de outras pessoas. Né, por pegar o vírus de outras pessoas. Então, sorvete não gripa, isso tudo que eu te falei, pé descalço, piscina, cachoeira gelada, água gelada, isso não gripa. O que acontece é que se o seu filho tiver tossindo, Joana, esse gelado do sorvete, ele ativa o reflexo da tosse, então vai tossir mais. Testa aí. Quando vocês estiverem tossindo, gente, pega uma água bem gelada e toma. Você vai tomar e depois você vai tossir, porque vai ativar o reflexo. Não que ele vai causar a tosse, mas ele ativa o reflexo da tosse. Tá joia? Outra pergunta agora. Da Betina. Betina, muito obrigada pela sua pergunta. Tia Carol, criança pode brincar na chuva? Opa! Eu gostava muito de brincar na chuva. Quem aí já brincou na chuva? Vocês me respondem aqui se vocês já brincaram na chuva. Eu gosto muito. Tem muito tempo que eu não faço isso. Outro dia mesmo eu estava na minha casa, quer dizer, na casa dos meus pais, lá em Muriaé, onde eles moram. E lá uma casa estava chovendo. Aí eu falei com minha mãe assim, ai mãe, vontade de ir ali, né, fora, tomar um banho de chuva. Ela, se não tivesse relampeando tanto, né, Carol? Então, gente, se for uma chuva mais tranquila, não for uma chuva muito carregada, e seu filho estiver bem, for rapidinho, no local seguro, pode. Agora, se tiver uma chuva muito feia, muito pesadona, não, tá? Vamos de leve aí. Não causaria resfriado, não, mas toma cuidado. Próxima pergunta é da Priscila. Priscila, muito obrigada. Um beijo pela sua pergunta. Fiquei muito feliz de você estar aqui, tá? Peraí, quantos anos a criança tem que começar a falar? Oh, gostei. Por aqui, 1 ano e 6 meses, Por aqui, 1 ano e 6 meses, fala só algumas palavras. Gostei, Pri. Vamos lá. O que acontece? Aquele negócio de que a gente tem que esperar o tempo da criança, isso não existe não, gente. Não existe não, e aqui na Tia Carol todo mundo já sabe que isso não existe. A gente vai sempre avaliar de acordo com o desenvolvimento da criança. Com 1 ano e 6 meses, você tem que falar algumas palavrinhas. Papá, mamá, mas não juntar frases, tá? A Pri, minha paciente, a gente tá sempre observando o neném dela e tudo, tá tudo certinho, pode ficar tranquila, mas ó, mantenha o controle do seu pediatra, gente, em dia, para ele ir observando e avaliando, e se necessário, fonoterapia, hein? As nossas amigas fono aí são muito boas para isso, nos ajudam e muito. Outras coisas vou dar umas dicas para vocês. Primeiro, 0 telas. Segundo, narrar tudo o que você vai fazer em casa. Olha, vou aqui fazer o arroz é branco, a gente tá varrendo a casa, vem aqui, vamos ver aqui fora, vamos ver a florzinha, o matinho no jardim, narrar tudo que você for fazer. Vamos dar um banho, a água quentinha, olha, entra na água, vê a temperatura da água, vamos pegar o sabonete. Outro fato, ter um horário de leitura com seu filho, isso é muito importante, tá? Ter um tempo de leitura para você ler para ele, isso é muito gostoso, gente. Terceiro, acho que quarto, né, que eu já falei, música. Eles amam música, a criança é musical, eu sempre indico isso para os meus pacientes. Quinto, brinquedos educativos. De cor, de formas, de número, isso ajuda e ajuda e muito. Muito obrigada pela sua pergunta, Pri. Outra pergunta é do Rafael. Meu amor, um beijo pra você, muito obrigada, tá? Foi meu marido que fez essa pergunta. Acho que ele deve estar muito ansioso para ter um bebê. Como
fazer o filho parar de comer doce e comer saudável, fazer exercício. O meu não vai ter problema. Meu marido não come doce, come saudável e faz exercício, não vai ter problema. O problema vai ser a mãe, né? A mãe não faz exercício. Então vamos lá, vamos responder ele, que eu gostei muito da pergunta dele. Primeiro, você não comprar doce, né? Então, se o seu filho não vai ter um doce em casa, ele vai ter uma dificuldade maior em comprar esse doce, em ter esse doce. Eu sempre falo no consultório, quando as mães chegam falando isso comigo, eu falo assim, por acaso ele trabalha? Aí elas ficam assustadas e falam assim, que isso? Lógico que não, uma criança. Por acaso ele tem autonomia para comprar essa bala, esse chocolate lá na vendinha, ir lá no mercado, ir lá com dinheiro comprar? Não tem. Então quem leva isso para casa somos nós. Então é só a gente não levar. Isso dificulta. Quando você tem uma dificuldade de ter aquilo em casa, da criança de ter aquilo fácil em casa, a criança não vai comer. E o que não é visto não é lembrado. E outro ponto é o exemplo, né, galera? A gente tem que dar exemplo para os nossos filhos. Outra parte que ele falou é comer saudável. Se vocês comem saudável em casa, pode ter certeza que seu filho vai comer. Se você não come, não adianta. É o que eu falei na pergunta anterior. Você precisa dar o exemplo para o seu filho. E fazer exercício também. Eu sempre indico, a partir dos 6 meses a gente tem natação, depois a partir de 2 anos a gente tem luta, que eu amo luta, luta dá uma consciência corporal, dá uma concentração muito boa, as crianças amam, tem balé, tem futebol, tem vôlei, basquete, dança, então tem muita coisa pra gente fazer e pra gente estimular os nossos filhos a fazer atividade física, tá? Muito obrigada pela pergunta, Rafa, amei. Vamos lá, próxima, Jimmy, um beijo muito grande na Cecília e na Olivia, maravilhosa, hein? Assadura, como evitar nesse calor? Eu vou desdobrar isso daqui, tá, Jimmy? Assadura, a gente precisa ter na nossa cabeça aqui. Primeiro, não usar o lenço umedecido. É o lenço umedecido que vai fazer a alteração de pele, assar o bumbum do neném, tá? Mesmo que o seu lenço seja aquele chiquérrimo, veio de não sei aonde, que ele não tem cheiro, não tem nada, às vezes não tem nem cor o lenço. Não, todos têm alguma coisa para limpar. É assim que eu falo com meus pacientes, tá, gente? Todos têm alguma coisa para limpar, para tirar aquilo ali. Então, não pode. Segundo ponto, a gente tem que sempre estar trocando a fraldinha do nosso neném, né? Deixando ele sempre limpinho e tudo certinho. Terceiro, usar pomada para prevenção de assadura, tá bom? Agora, eu falando da assadura, mas pelo que eu entendi aqui, como eu conheço as meninas, ela quer saber sobre brotoeja. Tá? A gente já tem um vídeo de brotoeja no canal, vou pedir minha produção para deixar o link para vocês no final desse vídeo, tá? Para vocês irem lá e conferir. Mas brotoeja tá muito comum. Os nenéns mais gordinhos, eles ficam mesmo com as dobrinhas todas vermelhinhas, com pontinhos vermelhos. Como é que a gente pode melhorar isso aí? Fazendo compressas de água geladinha no local. Não levando as crianças para locais muito quentes, muito úmidos, que isso pode atrapalhar, tá? E deixando sempre as crianças fresquinhas. Gente, lembra que criança sente calor. Não é para ficar botando um monte de roupa nas crianças, tá? Mas, Jimmy, respondendo a sua pergunta, que é específica para você, e também lembrando, se o seu bebê for tá fazendo muito cocô, toma cuidado também, tá, gente? A gente tem um outro vídeo de higiene natural aqui que ajuda os bebês nisso. Vou pedir a produção para deixar no final para vocês se conferirem, tá? Muito obrigada, Jimmy. Adorei você estar por aqui. Próxima pergunta é da Duda Carnevale. Duda, um beijo, viu? Muito obrigada pela sua pergunta. Sobre vacina, né? Vacina de Covid para as crianças de 6 meses a 1 ano e 11 meses. Aconselha dar ou não? Gente, acho que eu não preciso nem de falar mais nada. Só vou falar isso, vacinas salvam vidas. Então, sim, oriento a dar sim. Converso com os meus pacientes, sim, sobre a vacinação de Covid, a importância que ela tem, as reações que podem dar, que a vacinação mesmo pode causar. E depois da minha orientação toda, é lógico que a família vai decidir se vai dar ou não. Mas, sempre oriento a dar, tá, Duda? E como você é minha paciente, tá orientada, você sabe disso. Pfizer Baby, 3 dosezinhas, a primeira dose, depois de 4 semanas a segunda e depois de 8 semanas a terceira, tá bom? Duda, um beijo aí grande. Nayara, um beijo no Benício, tá? Muito obrigada pela sua pergunta. Desfraude. Ela só perguntou assim pra mim, desfraude, mas eu sei o que ela quer saber. Bom, como fazer o desfraude, né? Foi isso que ela quis dizer. Nayara, vamos lá. Primeiro, a gente faz o desfraude respeitoso. Como que esse desfraude vai ser feito?
O Benício, eu vou falar Benício, gente, porque ele é o filho dela. O Benício, ele vai te dar os sinais de desfraude. Às vezes a criança pode segurar o cocô, segurar o xixi, querer tirar a fraldinha, falar que tá com nojo, pedir pra mamãe também fazer, levar ele pra fazer cocô, falar, mãe, tô querendo fazer, mamãe, cocô, xixi. Aí sim tá na hora do desfraude. Não que a gente tenha que chegar e falar assim, vamos desfraudar o Benício. A gente vai pegar ele e vai desfraudar. De jeito nenhum. A criança começa a dar os sinais. A gente faz um desfraude respeitoso, beleza? Como é que a gente pode fazer esse desfraude respeitoso depois? A gente pode usar os piniquinhos, os troninhos, ou a gente pode usar também o protetor, o redutor de assento, tá? Sempre eu falo, já falei nesse vídeo, criança é espelho, criança imita. Então você leva seu bebê, seu filho, pra ver você fazer xixi, pra ver você fazer cocô. Quando ele fizer o cocô na fralda, você joga o cocô no vaso, dá tchau pro cocô, tenha livrinhos de cocô, tá? Eu sempre peço para as minhas mães para deixar os bebês brincar com massinha, brincar com texturas diferentes, farinha, brincar com slime, brincar de tinta, para ter essas texturas para não ficar com muito nojo, tá? Lembrando, gente, que sempre quando a gente coloca o redutor de assento, a gente tem que colocar alguma coisa pra gente apoiar o pé do neném, um banquinho, porque senão ele não faz uma força certa e ele fica um pouquinho com medo, tá? Gente, foram essas as perguntas, eu adorei, vi que vocês gostaram muito desse tipo de interação, porque eu pedi lá no meu Instagram. E vou sempre estar pedindo, tá? Muito obrigada por todas as mamães e papai, que a gente teve 2 homens aqui, né? Um não era papai, mas o outro é, pelas perguntas. Muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para vocês compartilhar esse vídeo, curtir, comentem aqui ideias de vídeo, alguma dúvida. E não esqueçam de ativar o sininho para notificação de novos vídeos. Um beijinho da tia Carol e até a próxima, gente!